Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com o Luiz e o Nelson, e hoje vamos conversar sobre o marco temporal indígena. E o nosso convidado de hoje é o professor Clóvis Briguente. Bem-vindo, professor. Se apresenta para nós. Olá, boa tarde. Eu sou Clóvis Briguente, né? Sou professor de História aqui na UNILA e tenho trabalhado ao longo da minha vida acadêmica e também fora da academia com a temática indígena. Então, pesquiso esse tema, trabalho com esse tema já de algumas décadas. É um prazer estar aqui. Professor, para a gente começar, então, o que é o marco temporal indígena e de onde que vem essa disputa? Bom, eu começo dizendo que esse tema, ele, na verdade, não é um uma tese, como costumo dizer, né, uma tese jurídica, porque ele não tem uma sustentação, não tem uma base que fundamente, né, o tema, então não dá para dizer que é uma tese, né? E ele é mais, eu diria até uma aberração jurídica do que uma tese jurídica, né? E ele foi uma criação, né? Uma criação justamente dos setores anti-indígenas do Brasil, né? Ele tomou corpo, concretamente, assim, ele ganhou essa proporção que ele tem hoje em 2009, quando do julgamento da petição 3388, que ele julgava a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol em Roraima, né? Foram alguns anos, mas ele foi concluído o processo da votação em 2009. E na votação enfim, da homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, se, enfim, os indígenas tinham direito, não aquela terra, qual era o seu limite e tal, o ministro Menezes de Direito, ele apresentou umas condicionantes, né? Ele dizia, olha, então para demarcar a terra da Raposa Serra do Sol precisava seguir algumas condicionantes, e dentre as condicionantes ele apresentou essa questão do marco temporal, que os indígenas não estavam na terra em 5 de outubro de 88. Mas foram condicionantes de um ministro, de um voto, né, que ele apresentou, e não foi debatido, não foi julgado, não foi nem tomado como considerações na publicação do acórdão, né? No entanto, como era um tema que já vinha, de certa maneira, sendo pensado em algumas regiões do Brasil, a Justiça Federal nas regiões, né, a Justiça primeiro grau e os tribunais regionais passaram a incorporar esse tema, né? Então, demarcações de terra indígena aqui no sul do Brasil, praticamente a maioria delas hoje estão paralisadas no Tribunal Regional em Porto Alegre, na quarta região, com o argumento do marco temporal, que os indígenas não estavam sobre elas no dia 5 de outubro de 38. As do Mato Grosso do Sul, da mesma forma, em várias regiões do Brasil, isso passou a ser, então, um problema, porque aí se transformou num problema jurídico, porque os tribunais regionais passaram a incorporar como se fosse uma jurisprudência. Mas, primeiro, não é jurisprudência, nunca foi jurisprudência, foi apenas o voto de um ministro, e dentro de um contexto muito específico, que foi a demarcação da Raposa Serra do Sol. Então, qual que é a questão do marco temporal? O marco temporal é definir uma data, né, 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da atual Constituição Federal, como critério fundamental para reconhecimento do direito indígena à terra. Se o indígena estava sobre a terra nessa data, tem direito. Se o indígena não estava sobre essa terra nessa data, não tem direito. Basicamente, esse é o pressuposto, né? Antes de 2009, nos anos 2000, o debate ele estava em torno da Constituição de 34. Algumas regiões do Brasil, eles argumentavam, os setores anti-indígenas argumentavam que o direito indígena na terra começou em 34. Por que 34? Porque foi a primeira vez que o tema indígena entrou numa Constituição Federal Brasileira. As duas constituições anteriores, a primeira Constituição lá do início do século XIX e a de 1891, não foi tratado do tema indígena. Então, a primeira Constituição Federal que tratou da temática indígena foi de 34. E falou explicitamente do direito à terra. Então, esse estava sendo o debate naquele momento. E aí, a partir de 2009, então, com esse debate no Supremo Tribunal Federal, passou, então,
a contar alguns juízes e alguns desembargadores das regiões passaram a contar esse marco de 5 de outubro, né? É, é muito complicado, né? Porque se a gente toma... E por que vem, então, esse tema sendo tratado dessa maneira, né? Por que esses setores anti-indígenas eles tomaram esse tema nesse momento? Eu diria até que não, né? Ou seja, essa questão de onde vem essa disputa, né? Ela não começa de agora, né? Não é uma disputa que começa agora. O tema do direito indígena à terra, brinco dela, começou em 22 de abril de 1500. Aí começou a disputa pela terra, né? Mas claro, genericamente você pode falar isso, mas concretamente, né? A disputa pela terra aí no século XIX e XX, com o Brasil independente, ele vai tendo especialmente no século XIX, porque até o século XIX ainda não era uma questão de terra no Brasil, né? A disputa com os indígenas era mais questão de mão de obra, né? Porque, enfim, mas com o Brasil independente e a Lei de Terras de 1850, né, que a terra passou a ser propriedade privada, aí entrou o debate sobre o direito indígena à terra. E aí o indígena deixa de ser problema, né, entre aspas, de mão de obra e passa a ser um problema de terra, né? Porque as terras que eles ocupavam eram de interesse da oligarquia agrária brasileira. Eles tinham muito interesse nessas terras. O Brasil começa a ocupar o leste, né? Para além das regiões de Minas, de Goiás, de Mato Grosso, né? Começa a ocupar o interior do Paraná, enfim, São Paulo, né? Concretamente, em 88, né? A Constituição ela foi a Constituição Federal de 88, primeiro, foi a primeira Constituição que reconheceu os indígenas, né? Não a questão do direito à terra, porque o direito à terra já vem de antes, mas ela reconheceu os indígenas, reconheceu a organização social, os costumes, as línguas, e ela eliminou a tutela, né? O que era a tutela? A tutela vinha lá do Código Civil de 1916, que os indígenas eram considerados relativamente incapazes, né? Eles eram tratados como menor de idade, então o Estado era o tutor dos indígenas. Então essa Constituição deu fez uma mudança extraordinária, né? No que concerne o direito indígena. A partir então, porque quando o Daniel Munduruku esteve aqui ano passado, ele até brincou durante a palestra dele, ele falou, os parlamentares constituintes deveriam ter tomado a ayahuasca para aprovar o que eles aprovaram. Eles não leram o que eles aprovaram, né, em termos de direito indígena, porque concluída a aprovação da Constituição Federal, iniciou procedimentos para reduzir os direitos na Constituição Federal. Veja, a Constituição é aprovada em 88. Aí, imediatamente, 89, 90, 91, é o debate em torno do novo Estatuto dos Povos Indígenas, ou Estatuto das Sociedades Indígenas, ou Estatuto do Índio, como é o atual de 73. Né? Então, vai se modificar o Estatuto. E a partir daí, começam os conflitos, os conflitos em termos de concepções e as disputas. Então, tanto que ele não avançou. Esse Estatuto das Sociedades Indígenas ele está paralisado no Congresso Nacional desde 94. Né? No ano 2000, só alguns marcos assim, né? No ano 2000 é apresentado um projeto para alterar o artigo 231 da Constituição, que é a PEC 215, projeto proposta de emenda à Constituição 215. Ela foi apresentada no ano 2000. Né? E aí tem uma série de outros projetos, mas para ficar nesses mais complexos, esse atual que a Câmara dos Deputados aprovou semana passada, né, o PL 490, ele é de 2007. Né? Então são temas que vêm sendo tratados no Congresso Nacional desde muito tempo. Né? Eles só não encontravam, digamos, força suficiente para aprovação. E professor, desculpa cortar o senhor, mas quais são então assim, os argumentos contrários e favoráveis
das pessoas que defendem o marco temporal e daqueles que, obviamente, Tá. são contrários ao marco temporal. Tá. Bom, os que defendem, então, o marco temporal, eles argumentam que a Constituição Federal, quando ela reconheceu o direito indígena, ela determinou, então, como eu falei, o direito não é de 88, mas 88 ela trouxe novidades também no direito à terra, né? Normalmente que a Constituição ela expressa que são reconhecidos os índios, a organização social, os costumes e tal, e as terras que tradicionalmente ocupam, né? E aí eles estão nisso no presente, ocupam no presente e esquecem o tradicionalmente. Que o importante é que não é o ocupam, é o tradicionalmente. Os indígenas tradicionalmente ocupam. Então o tradicional ele foi abandonado por esses setores que defendem o marco temporal. Esse, digamos, é o principal argumento. O segundo argumento que eles utilizam é a questão da posse. Então, eles argumentam que os indígenas precisam estar na posse, na interpretação deles, a Constituição é que os indígenas teriam que estar na posse da terra, e é a posse da terra que garantiria o direito originário sobre as terras, né? Então, eles partem do pressuposto da posse, e não do direito originário. E aí tem outro argumento que eles utilizam também, eles dizem, bom, mas aí nos casos onde que onde que houve também o esbulho renitente, né, ou seja, que os indígenas estavam reclamando essas terras, seja na via judicial, na via administrativa, ou mesmo em conflito, né, estava acontecendo um conflito, os indígenas não aceitavam perder essas terras, então nesses casos sim, eles poderiam ser então contemplados com essas terras, porque demonstra que eles estavam lutando por elas, né? Então esses basicamente são os argumentos. Mas esses argumentos eles não encontram amparo, né? Em nenhum aspecto. Primeiro que o direito dos indígenas à terra, ele não é de agora, né? Ele começa... a primeira referência, e a gente fala do direito, não do direito consuetudinário, o direito costumeiro dos indígenas, estamos falando do direito na legislação brasileira, né? Naquele direito que a gente, ou seja, a sociedade brasileira reconhece aos indígenas, né? Tem outra dimensão do direito, que é como os indígenas se reconhecem, como reconhecem o direito sobre a terra. Que aí cada povo tem uma forma específica de debater sobre e compreender esse tema. Então, a primeira referência que a gente tem no Brasil sobre o direito à terra, ele vem de 1680. Um alvará régio de 1º de abril de 1680, quando o rei determina que as concessões de sesmarias aqui no Brasil elas podiam ser concedidas, evidentemente, mas não podiam ser concedidas onde havia presença de indígena. Tinha que ser respeitado, por serem os indígenas os naturais senhores dessas terras. Ele usa essa expressão, os naturais senhores dessas terras. Essa interpretação, depois, no século depois, em 1750, com as reformas Pombalina, ela é reafirmada. Na Lei de Terras de 1850, já no Brasil independente, novamente era afirmada esse entendimento de que os indígenas possuem o direito originário, né? Essa ideia do direito originário foi um jurista também bastante importante no Brasil, o João Mendes Júnior, que ele considerou esse tema como indigenato, né? É o direito primeiro, o direito originário de quem estava na Terra antes da existência, da presença de outros, seja do Estado Nacional ou de outros, né? Então, o direito originário como indigenato, como um direito primeiro. E é um direito que ele não precisa ele é reconhecido, né? É um direito que é reconhecido, ele não precisa
o que o Estado brasileiro faz não é, dizer se o indígena tem ou não tem direito. O que o Estado brasileiro faz é reconhecer o direito indígena. Mas se... Cortando o senhor um pouquinho, sobre essa se eu entendi, professor. Então quer dizer que as mesmas forças oligárquicas que em 1850 dificultou o acesso à terra dos indígenas e também dos negros, se eu não me engano, são as mesmas que estariam atuando hoje a favor do marco temporal. Em resumo, seria mais ou menos isso? Sim, em resumo é isso, porque são essas mesmas forças, elas... porque assim, a Lei de Terras de 1850, para os indígenas, ela não foi observada, ela teve, como falei, ela foi importante no sentido de reconhecer, mas ela não foi observada. A Constituição de 34 da mesma forma, ou seja, e aí já chegamos a essa dimensão, por que ela não foi reconhecida, né? Então, daí vem as constituições, de novo, de 34, 37, a reforma de 67, a Constituição de 38, que todas elas vão reafirmar esse direito, né? Vão reafirmar esse direito à terra, o direito originário às terras. E aí vem essa compreensão distinta do entendimento do marco temporal, porque a Constituição ela não fala que o indígena tem que estar na posse da terra, ela diz que o indígena tem direito à terra por ser eles, né, por eles terem o direito originário. E do direito originário é que resulta a posse. Professor. Então não é o inverso, não é a posse que tem que garantir o direito originário, é o direito originário que tem que garantir a posse. Desculpa interromper o senhor, mas essa fala do senhor me parece que reforça a tese de Copacabana, que o Gilmar Mendes citou em 2018, nesse julgamento, né? Segundo ele, então todo o território brasileiro deveria ser reconhecido como terra indígena, segundo a teoria de Copacabana, porque em algum momento todo o território brasileiro foi ocupado por indígenas. Isso. Muito boa essa pergunta, muito boa. Essa pergunta é interessante e eu acho que ela precisa ser compreendida pela sociedade. Primeiro, a gente pode perguntar quem é o indígena. Exato. Quem é o indígena? Não existe o indígena. Não existe. O indígena é originário. Pega o dicionário lá do conceito de indígena, é originário. Índio é diferente. Índio é esse equívoco histórico, né? Mas indígena é sinônimo de originário. Existe, claro, como vou falar, nós também somos indígenas, porque nós também somos originários dessas terras, né? Todos nós temos aqui, então nós somos indígenas do Brasil, né? Mas é claro, que a gente reconhece que no Brasil, não só no Brasil, como América Latina como um todo, né? Que aquelas categorias que a gente trata como indígenas são essas que têm vínculo histórico com as sociedades pré-coloniais, né? Então, tem essa separação, porque você é indígena? Bom, não sou, né? Tá? Mas aí vem uma outra, por isso eu provoco por quê? Porque nós precisamos considerar as sociedades contemporâneas. Quem são as sociedades contemporâneas? Nós temos aqui na Unila estudantes Ticuna, Caingangue, Guarani, Raiú, Mapuche, Pancará, e eu não vou lembrar agora dos outros nomes, mas são vários povos, né? Então, a legislação, ela não está falando do indígena genérico, ela está falando dessas sociedades. Como cada sociedade dessa se vincula e se relaciona com um território, né? E aí, bom, você vai demarcar a terra, você não vai demarcar a terra para o indígena, você vai demarcar a terra para os Guarani. Onde é o território Guarani? É na região tal. Como é a forma Guarani de ocupar a terra? É dessa maneira. Como é a forma dos Ticuna ocupar a terra? É dessa maneira. Como é a forma dos Caingangue ocupar a terra? É dessa maneira. Cada um tem uma forma distinta. Por isso que o artigo 231 da Constituição, o parágrafo 1º, fala, né, o próprio artigo 231, segundo, seus usos, costumes e tradições. Então, nós temos que seguir os usos, costumes e tradições de cada grupo. Então, primeiro, aí já elimina essa primeira ideia do indígena genérico, né? Você demarca a terra para sociedades específicas. E segundo, que você está demarcando terra para povos do tempo presente. Você não vai demarcar a terra lá para os Carió. Você encontra na literatura. Os Carijó, Carió, Tubati. Mas você está demarcando terra para os indígenas do tempo presente. Quem são os indígenas do tempo presente? No caso, os Guarani.
qual é a região que eles utilizam, qual é a ocupação deles sobre essa terra. E você precisa seguir alguns parâmetros para demarcar a terra, que aí é uma segunda questão. Quais são esses parâmetros que a Constituição dá para demarcar a terra? A Constituição basicamente traz 4 elementos fundamentais para o reconhecimento de uma terra indígena, né? Primeiro, é a ocupação em caráter permanente, né? Habitados em caráter permanente. Tem que ter um vínculo histórico com aquele local, né? Não é, então, primeiro já elimina qualquer terra, não, tem um vínculo com aquele local. Pra você ter uma ideia, lá em Santa Catarina, por exemplo, teve um grupo Caingangue que eles ocupavam a cidade aí de Chapecó. E aí, aqui no Oeste Catarinense. E aí foi feito um estudo, a FUNAI criou um grupo para fazer um estudo, e identificou que, de fato, essas famílias que estavam aí vivendo na cidade, eles andavam um bairro por outro em acampamentos, né? Eles tinham um vínculo muito forte com uma antiga aldeia que existia ali no centro da cidade, que era chamada Passo dos Índios, né? Antes de Chapecó de 1917, né? Então são famílias, são pessoas que descendem desse grupo. E eles tanto não ficavam nem em terras de outros grupos, como no Rio Grande do Sul, mesmo Santa Catarina, no Paraná, eles ficavam por aí, eles tinham um vínculo com aquele espaço. Mas era uma cidade que, na época, enfim, foi 2002, eles falaram, olha, mas não tem como demarcar centro da cidade de Chapecó. Semelhante à Foz do Iguaçu, mas é tão grande, mas é totalmente urbanizada, prédios, não tem um espaço para fazer um plantio de qualquer sustentação desse grupo aí, em termos econômicos, né? Então, eles criaram uma reserva para esse grupo fora, né? Da cidade, ali nas margens do Rio Uruguai, na divisa com o Rio Grande do Sul. Foi adquirida uma terra para esse grupo. Então, é um pouco isso. As demarcações das terras, elas se dão em contexto muito específico e muito concreto. Não é qualquer lugar, não é todo lugar, né? São aqueles lugares, então, primeiro, precisa mostrar esses vínculos, né? Ocupação de caráter permanente. Aquelas utilizadas para as atividades reprodutivas. As imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais, necessárias ao seu bem-estar, e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo os usos, costumes e tradições de cada grupo. Então, com isso, ele basicamente elimina essa ideia de todo o Brasil indígena. Se você pegar arqueologicamente, vai encontrar escavações aqui, você vai encontrar restos, seguramente de cerâmica e outros materiais líticos, enfim, sei lá, de diferentes tradições. Mas não é esse o critério que se utiliza, né? Professor, eu queria voltar um pouquinho nessa fala do senhor. O senhor falou que tem critérios, né, que são exigidos para a demarcação de uma terra. Eu queria saber como é definida a demarcação de terra, porque eu estava pesquisando para esse programa e, segundo o IBGE, existem 900 mil pessoas que se identificam como indígenas no Brasil. Uhum. Porém, segundo a FUNAI, 117 milhões de hectares são terras indígenas. Então, né, tem uma disparidade. Não sei se há uma disparidade. Estou perguntando se há uma disparidade entre o espaço dedicado e o número de pessoas. Porque, assim, como definir a quantidade adequada de terra para um povo? Quem define? Certo. Quem define é o próprio povo, né? Qual é a necessidade de uma reprodução fisicultural. Então, quando foi demarcado a terra indígena, alguns territórios no Brasil, em especial na Amazônia, eram áreas que ainda não havia... Então, voltando, só um parênteses. Como eu falei antes, é importante sempre considerar também nas demarcações, isso o professor João Bacheiro de Oliveira, antropólogo lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele fala isso nos escritos dele, tem, né? Essas questões. Precisa sempre levar em consideração os contextos. Você não faz uma... Não é algo tão arbitrário assim, que você chega e a partir fora de um contexto e faz. Então, na Amazônia brasileira foi possível demarcar territórios amplos, né? Por quê? Porque, primeiro, não havia
muitas disputas. O Parque Nacional do Xingu foi demarcado lá nos anos 40 do século passado. Ele já estava sofrendo uma pressão muito intensa. Os fazendeiros já estavam chegando, registrando terras, e se foi possível demarcar uma terra. É razoável? Sim, mas não é tão extensa como, por exemplo, a terra do Vale do Javari. Ali que aconteceu o assassinato 2 anos atrás aí daqueles dois, do jornalista, né, e do indigenista, o Bruno Iodon. O Vale do Javari se conseguiu demarcar uma extensão que ia lá, enfim, creio que em torno de 8 milhões de hectares, é quase o tamanho do estado de Santa Catarina. A terra dos Yanomami quase 9 milhões de hectares, o tamanho também do estado de Santa Catarina, dentro de um contexto em que não havia tantas pressões, ou seja, foi possível ainda demarcar. Aqui no sul do Brasil, porque se demarcou o território e não é só de um povo. São terras que pertencem a diferentes povos, né? No caso do Vale do Javari tem os Matis, tem os Marubo, tem os Corubo, enfim, eu não vou saber citar, e mais uma porção de indígenas, que são os chamados índios em isolamento voluntário, ou isolados, né? Então também tem essas populações que vivem aí. São territórios também, né, que eles são ricos em diversidade biológica, ou seja, tem uma riqueza em termos de... Riqueza não material, também pode se transformar, mas não é essa a questão. Né? A necessidade de preservar áreas. Né? Porque as terras indígenas, elas estão... A gente fala, não é só terra para os humanos, é a terra para os bichos, é a terra para os pássaros, é a terra para os peixes, ou seja, são espaços também preservados que garantem, além da sobrevivência desses setores humanos, uma riqueza dessa biodiversidade. Nas regiões sul e sudeste, nordeste e centro-oeste do Brasil, não foi mais possível demarcar terras grandes. Embora, se você considerar o Paraná no início do século XX, os Caingangue tinham pelo menos 3 vezes mais terras que eles têm hoje. Foi reduzido. O governo, no início do século XX, de 1901 a 1907, ele demarcou terras aqui, reconheceu as terras. Já essas demarcações foram reduções, mas ele reconheceu terras. Elas foram reduzidas em 49, no governo Lupião, né? As terras dos Caingangue. Que poderiam ser terras também bem maiores, eram, aliás, terras bem maiores do que são hoje. Aqui no Paraná, aqui no norte, aqui 200 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu, na região de Umuarama, ali tinha um povo Xetá. Esse povo foi extinto, e na década de 40 também. Extinto não porque hoje continuam descendentes desse povo se manifestando e se autodeclarando como Xetá, mas já não há mais falantes da língua. O último falante faleceu recentemente. Faz acho que uns 10 anos, acho que o último falante da língua Xetá faleceu. E foi um processo assim extremamente brutal, né? O extermínio desse povo, porque as frentes de colonização chegaram e foram tomando conta com o apoio do Estado. O Estado não toma providências, o governo federal, através do Serviço de Proteção aos Índios, encontra uma situação, recebe informações, vai lá e, em vez de tomar providência no sentido de preservar a terra, o que ele faz? Ele recolhe as crianças que ainda estão por ali e divide, reparte, entrega uma criança do Xetá para uma família criar, entrega outra para outra criar, de maneira que elas ficaram isoladas por muito tempo. Depois de adultos é que eles começaram a... Um ficou sabendo que existia um outro, que era parente, enfim, que morava em outro lugar, mas como eles foram tomados como criança, algumas vezes eram os documentos que atestavam isso, nem a memória eles tinham mais dessa situação. Então, dessa maneira, a gente percebe assim, que, de fato, não é o Brasil como um todo que tem que ser demarcado, tem que ser devolvido. São áreas, são terras que muitas delas já eram indígenas. E aí vem essa outra questão que eu estava falando antes desse esbulho renitente. Vamos tomar os Guarani aqui no oeste do Paraná, né? Os Guarani aqui no oeste do Paraná, eles ocupavam na década de 60 e 70. Bom, tinha área aqui em Foz do Iguaçu, aqui em Três Lagoas, era uma terra Guarani. Foi demarcado no início do século XX. Eles ocupavam 509 hectares.
Tinha essa outra do Coí-Jacutinga, que era hoje o município de São Miguel, na época Foz do Iguaçu também. Aliás, quando foi demarcado, ainda era Guarapuava, não era nem Foz do Iguaçu o município. As duas tinham sido demarcadas e outras que não estavam demarcadas, mas não importa que não estavam demarcadas, porque mesmo não estando demarcadas, elas seguem sendo terra indígena, né? A própria Lei 6.001 de 73, o Estatuto do Índio, né, chamado, ele é muito explícito nisso, né? E, mesmo que não existisse, o Estatuto, esse reconhecimento há. Essas áreas, os Guarani foram expulsos dessas áreas. Aqui o INCRA expulsou os Guarani daqui, ele queria levar para o Parque Nacional, escreveu, tem documentos do INCRA, escrevendo para o BDF, leva esses índios para lá, o BDF diz, não, aqui não, eu não quero esses índios aqui. Não tratavam como Guarani e nem como indígena, era índio mesmo, assim, né? Eu não quero esses índios aqui, fica ali. Aí ele escreve para a FUNAI, vem retirar esses índios aqui que eu preciso assentar colonos. Estava recebendo muita pressão da sociedade aqui de Foz do Iguaçu, especialmente da Arena, que era o partido da situação, né? Para que fosse regularizada essa terra em nome dos invasores, que tinham invadido a terra Guarani. E que não teve proteção, que o SPI depois da FUNAI deviam dar proteção, não deram proteção. Então, professor, desculpe cortar o senhor novamente, mas assim, então quer dizer que o marco temporal, ele reflete uma posição que o Brasil tem de anos em relação à legislação ambiental, em relação à questão do agronegócio, por exemplo, como o senhor falou, o INCRA mesmo veio e quis tirar os assentados que estavam aqui, os indígenas que estavam aqui, e passar para o Parque Nacional do Iguaçu. Na região da Amazônia, eles são responsáveis por a manutenção da biodiversidade e também a gente sabe que há uma pressão, tanto que o Bruno e o Dom foram assassinados exatamente há um ano nessa questão, dentro dessa questão ainda da biodiversidade. Então quer dizer que o marco temporal ele vem como um instrumento que reflete muito bem essa questão do Brasil de o agronegócio e o meio ambiente não serem inconciliáveis. A gente pode dizer isso? Sem dúvida, porque... E aí já trago alguns elementos que vão abordar justamente esse aspecto. Mas só para concluir essa história do renitentes bulho, porque ele é importante, né? O que acontece com as regiões aqui no Mato Grosso do Sul, em especial, e nesse aspecto o marco temporal ele incide diretamente Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Mais do que a região amazônica. O renitentes bulho. O marco temporal, porque outros aspectos vão incidir também na Amazônia. Porque nessas regiões, os indígenas foram removidos. Como eu falei, aqui no oeste do Paraná, várias situações. E aí, se aprovado o marco temporal, eles perdem totalmente o direito sobre essas terras. Né? Ah, mas os indígenas não estavam por que eles não reclamaram em 1988 as terras aí da que Itaipu Binacional alagou? Porque não tinha como reclamar dessas terras, a terra estava alagada. Aqui o INCRA tinha expulsado eles foram expulsos daqui, não tinha nem como voltar a reclamar, não tinha. Em 88 eles não tinham como fazer isso. E mais, eles eram tutelados. Professor, não, mas só para fechar esse aspecto que é muito importante. O que é o tutelado? O tutelado eles não podiam se manifestar, eles não podiam fazer uma ação judicial, eles não podiam fazer uma reclamação. Várias situações no Brasil. Eles não eram cidadão. Várias situações no Brasil. Tem uma, inclusive, da terra que hoje está em debate, que é a terra do Choclen, lá de Santa Catarina, que é a que está dando que vai ser a repercussão geral, né, a votação dessa terra. Um indígena foi, em 1952, ao Rio de Janeiro, reclamar, na época a sede do SPI era Rio de Janeiro, foi reclamar que o chefe de posto do SPI estava vendendo as terras para fazendeiros da região. Quando ele volta, ele é assassinado. Ele é assassinado. O acusado foi o chefe de posto. Ele respondeu o processo, aí no final ele não foi condenado, mas a memória do Choclen, todas elas, é que ele foi o mandante. E os elementos todos... Por que não foi condenado? Bom, aí vem as questões, né? A palavra indígena não tinha muito valor, enfim. Então, quem cita exatamente não são terras do Brasil como um todo, não é o Brasil como um todo, mas aqui no Paraná representa, eu não sei se chega a representar 1% do Paraná. Santa Catarina, demarcando todas as terras reivindicadas pelos indígenas, vai chegar a 0,9% do território catarinense.
Mato Grosso do Sul, os Caiová, que parece que é um fim do mundo, que vai acabar com Mato Grosso do Sul. Eu, inclusive, estava escrevendo um artigo ontem e tomei esses dados. O que eles, demarcando todas as terras que eles estão reivindicando hoje, representa 2% do território deles, não do Mato Grosso do Sul. Que eles pegam só de Dourados para o sul, né? Que Dourados não está nem na metade do estado, né? Então representaria em torno de 2% do que era o território deles. Então vejam que não estamos falando da devolução do Mato Grosso do Sul para os Caiová. Estamos falando da devolução de 2% dos 5 milhões de hectares que eles tinham no início do século XIX. Né? Então é uma fração mínima. Mas a questão daí vem essa dimensão, né? Essa dimensão do... Não, essa que você perguntava aqui do caso de como isso se conecta com o tema da ocupação do espaço no Brasil, né? Porque um aspecto importante é a gente compreender o que são terras indígenas, né? Eu já mencionei algumas questões. A terra indígena, elas são, como eu falei, não são só espaço de ocupação de humanos aí. É uma diversidade, de toda uma dimensão, para além de uma atividade de produção agropecuária, de extrativismo intensivo. Os povos indígenas não são capitalistas, eles não têm, mesmo os que hoje têm produção mais elevada, mas não tem nas cosmologias desses povos essa necessidade de uma produção intensiva, a necessidade de um consumo intensivo, esse olhar para um futuro como o progresso, o desenvolvimento. Isso não está nas cosmologias indígenas. Então eles não preservam porque eles são preservacionistas, são ambientalistas. Não, eles preservam porque eles não têm essa necessidade de uma produção tão elevada. Mas a relação com o espaço está mais vinculada à dimensão do sagrado. Então, aí gera uma série de conflitos, porque para a elite agrária brasileira, né, o agronegócio, não é importante que tenha terras nessa dimensão. Até pode ficar com os indígenas, mas desde que elas sejam abertas à exploração econômica. Tanto que a gente falou do projeto de lei 490, né, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está no Senado, com o número 2903. Vai começar a tramitar no Senado essa semana. Esse projeto de lei também trata do marco temporal. Né? Até às vezes a gente confunde os dois, mas ele também trata do marco temporal. Inclusive eles colocaram em votação, ele é de 2007, né? Colocaram em votação agora apressado, com receio de que o Supremo não aprove, né? Então é evidente que se o Supremo decidir, o Supremo tem a palavra final, né? A eles tornam inconstitucional. Mas esse projeto de lei, ele é mais grave, porque esse projeto de lei, ele permite mineração em terra indígena, né? A Constituição também permite mineração? Sim. A Constituição Federal permite mineração em terra indígena, mas para isso tem todo um trâmite que tem que seguir, não é liberar assim de maneira geral. Permite a exploração agropecuária, né? Permite construir obras, qualquer obra, seja lá como hidrelétrica, aquela casa da Belo Monte e outras hidrelétricas, rodovias e tal, sem consulta aos indígenas, ou seja, interesse pode construir. Se eu não me engano, isso foi colocado nos chamados jabutis, nas emendas. Isso, né? Também tem, mas algumas já estavam no próprio corpo da... E também a questão reduz o cuidado, reduz a proteção desses povos isolados. Então também, assim, libera essas terras para a exploração madeireira, enfim, uma série de... Então, o interesse sobre essas terras indígenas não é necessariamente um impedimento a uma demarcação. Se elas estiverem abertas à exploração econômica, não há tanto problema. O problema é que elas se destinam a outras finalidades.
uma reprodução física e cultural, a sobrevivência de coletividades. Estamos falando de coletividade, não estamos falando de indivíduos, né? Estamos falando de sociedades, de grupos humanos, né? Com outras formas de conceber o mundo, outras relações, né? E que a aprovação desse tipo de lei pode levar, inclusive, pode ser considerado, inclusive, genocídios, né? Porque eles estimulam, né? Ou levam até ao extermínio dessas sociedades. Porque uma coisa, de repente, não é assim, só a eliminação física, mas a eliminação cultural, né? Ou etnocídio, mas que no fundo o etnocídio é uma espécie de genocídio. E tem uma coisa, professor, não sei se eu estou correto, na verdade eu li num livro que eu tive que trabalhar há algum tempo, pelo menos para os indígenas, os Guarani, que estão mais próximo da gente, o TECOA para eles, se a saúde da terra não está bem, a saúde do indígena também não está bem, porque tudo é conectado, né? Ele está em conexão com o meio ambiente, né? Há essa questão também. Então, se nós deixarmos a exploração, por exemplo, na Amazônia, pode acontecer pior do que aconteceu ano passado que o governo federal, melhor, no começo desse ano, que o governo federal teve que intervir para poder salvar os indígenas que estavam em situação bastante precária em relação à exploração. Sim, então, essa dimensão ela é bastante importante e a gente precisa, né, então, primeiro, compreender como cada povo se relaciona com o seu espaço, a dimensão do sagrado, a dimensão e como o meio está conectado com a vida das pessoas. Os Caingangue, um povo aqui do Paraná, eles têm um conceito que eles chamam de natureza humana. O conceito antropológico, né, mas é uma interpretação do modo de vida Caingangue. É chamada a natureza humana, em que a natureza ela é parte dos humanos, ela é uma extensão de humanos. Tanto que nos Caingangue eles têm as metades exogâmicas, né, são chamadas só de metades, mas na antropologia se chama metades exogâmicas, né, o camé e o caí e o cré. Então, metade da população pertence a um grupo, metade pertence a outro grupo. As plantas, metade é de um grupo, metade é outro grupo. Os animais, metade do grupo, metade é outro grupo. Não é metade, 50%, mas uma parte, né? Assim, a terra de um, a água do outro, todo o universo tá, de um ou é de outro, ou seja, então são duas metades que se relacionam e o meio faz parte. O Guarani não tem essa dimensão da natureza humana, mas o Guarani tem na sua cosmologia, o Guarani é outro povo aqui do Paraná, né? Enfim, da região, ele tem uma cosmologia de que o humano e o meio, o ambiente, a ecologia, foram criados juntos, né? E que elas, então, têm uma relação horizontal. Então, ele não pode destruir. Então, essas conexões, né, que existem, elas se encontram apenas aqui. E são formas de preservação e de relação fundamental não só para os indígenas, mas para a sociedade nacional. Se a gente tomar as terras, basta a gente abrir o Google imagem de satélites e começa a ver os locais que mais têm área preservada, o meio ambiente preservado, são das terras indígenas. Aqui no sul do Brasil, não só na Amazônia. Aqui no sul do Brasil, aqui no Paraná, você pega o mapa, olha, exatamente dá para delimitar, essa aqui é a terra indígena tal, essa aqui é a terra indígena tal. Mesmo que seja minúscula, pequenos pontos no mapa, né? E com o marco temporal, então, é a possibilidade de eliminar isso, porque é evidente, assim, a pressão é muito grande. Os indígenas não vão suportar uma pressão grande para... Hoje, a pressão para arrendamento de terra é muito forte. E é muito difícil os indígenas suportar uma pressão dessas. Em especial quando não há programas primeiro, de proteção, né? Então, entra o explorador do peixe entra primeiro do que como aconteceu lá na Amazônia, do que o cara que faz a fiscalização. O madeireiro entra antes, o garimpeiro entra antes, todos entram antes, né? O Estado vai entrar depois, né? Então precisa que o Estado chegue antes, com políticas públicas, enfim, o que precisa ser feito, né?
Senão, não sustenta. Não sustenta, porque... Professor, e foram apresentadas alternativas a essa proposta do marco temporal para a demarcação das terras? Não, porque não tem como apresentar, ou seja, tem que seguir a legislação, né? Porque a Constituição Federal não colocou limite de data. Quem está inventando essa questão foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Agora eles têm que resolver isso, né? Então, a Convenção 69 da OIT, que o Brasil é signatário dessa convenção, uma importante convenção internacional, não fala em nenhum momento de data, né? Outras normativas internacionais, nenhuma fala de data, né? Como uma referência. Aliás, a Constituição Federal falava assim de data. Ela falava que nas disposições constitucionais e transitórias, falava que em até 5 anos o Brasil deveria demarcar todas as terras. Essa era a data que tinha na Constituição. Tem ainda, não está na Constituição Federal, né? Mas não foi feito. Então, o que precisa seguir é a legislação. Até o discurso, e eu acho muito interessante assim, é horrível, né, o discurso da insegurança jurídica. Porque precisa ter uma segurança jurídica. A segurança jurídica, no campo ou em qualquer lugar, é seguir aquilo que está na Constituição Federal. Essa é a segurança jurídica. Não existe outra segurança jurídica, né? O que diz a Constituição com relação às terras indígenas? Fala isso. O que ela diz com relação à questão ambiental? Assim. Então vamos seguir. Professor, uma coisa que não está claro para mim, e acho que para a maioria das pessoas, a demarcação ela não ocorre em terras particulares. Ela ocorre em terras da União. Ou pode ser desapropriado. E sendo desapropriado, eu imagino que a União pague uma indenização para o dono dessas terras. Isso não está claro para as pessoas. Tipo, a terra que vai ser demarcada é a terra da fazenda do seu Antônio ali, que é agricultor familiar, ou é uma terra da União? Então, nessas nossas regiões aqui, sul, sudeste, centro-oeste, que são terras de ocupação mais longínqua, ou seja, diferente da Amazônia, que é mais recente, os indígenas estão reivindicando as terras que já eram deles. Eles não estão reivindicando outras terras. É uma situação assim, vamos mal comparando, mas que é sempre interessante fazer uma analogia assim. Vamos imaginar que alguém roube o seu carro, né? E o carro seu é fundamental, porque é o carro que você usa para todas as suas funções. Sua sobrevivência, sua vida, sua família, tudo. Encontra esse carro depois de 5 anos. Aí o que roubou já vendeu para um terceiro, né? Já vendeu para um terceiro. Aí a polícia encontrou com o terceiro e a polícia diz, não, deixa quieto com esse terceiro. Quem sabe querer com esse carro aí? O cara está fazendo um bom uso dele, né? Espera aí, não, mas esse carro é meu, a minha sobrevivência. Não, mas deixa para o terceiro. Porque ele já está usando. Vamos ver outra forma para você sobreviver aí, dar um jeito aí para você sobreviver. Deixa lá com ele. Não, a polícia não pode fazer isso. Encontrou, devolve o carro. E nem precisa ir na justiça. Você mostrou que o carro é seu esse carro? É seu. Mas eu comprei e eu não sabia que era roubado. Bom, aí vai reclamar com quem vendeu esse carro roubado para você. Então, mal comparando, é assim que funciona com as terras indígenas. Os indígenas estão reivindicando terras que já eram deles, né? Que eram já muitas delas, a maioria talvez não, mas grande parte delas já eram demarcadas, né? O caso do Choclen, de Santa Catarina. Em 26, o Estado fez uma demarcação de em torno de 40 mil hectares de terra. Ao longo dos anos foram reduzindo. O chefe de posto vendia, perdia em jogos e apostas, ele entregava. Foram entrando invasões, foram sendo regularizadas as invasões. O Choclen hoje e o Choclen reivindicando sempre essa terra. Eles não podiam fazer muita manifestação porque eles eram tutelados. A partir de 38, com o fim da tutela, eles começam a reivindicar essas terras. Então o pessoal diz, não, mas então foi a Constituição de 38 que começou a criar as confusões. Não. A Constituição de 38 apenas reconheceu que os indígenas têm o direito de se manifestar, o que eles não tinham até então. Então, o que os indígenas estão reivindicando lá
é a devolução daquilo que já era deles. Ah, mas é só um... Ah, eu não recordo exatamente, são quantas famílias, tem uma parte da terra que é agricultores, tem essa outra que é o que está debate no Congresso, na Suprema Corte, que é a área de preservação ambiental, o Estado criou uma reserva biológica dos sassafrás, e tem outros que pertencem a madeireiros. Os títulos deles são todos nulos. Por quê? Porque eles compraram o carro ilegal. Quem foi que vendeu esse carro para eles? Foi o Estado. Então, quem tem que ressarcir é o Estado. Né? Desde que o título deles não seja de má fé. Isso também o artigo 6º, parágrafo 6º do artigo 231 também fala isso. Os títulos não são nulos, tal, não tem efeito jurídico, e não pode ser derivado de má fé. Se é derivado de má fé, se a pessoa sabia que aquilo era uma terra indígena e comprou, aí ele perde. É que nem o ladrão do carro, né? Ele sabia que estava comprando um carro roubado, né? Mas se não sabia, ele passou, né? Então, quem vendeu para ele é que tem que ressarcir. No caso, quem cedeu esses títulos para esses agricultores foi o Estado de Santa Catarina. Então, o Estado de Santa Catarina tem a responsabilidade. Inclusive, a gente aprovou na Assembleia Legislativa um projeto, uma emenda à Constituição, 148A, se não me engano, em que determina isso, que o Estado de Santa Catarina se responsabiliza pelo indenização ou reassentamento desses ocupantes não indígenas nessas situações, né, que foi o Estado quem... Outros locais não eram terras demarcadas, como Mato Grosso do Sul, por exemplo. No Mato Grosso do Sul, o Estado demarcou no início do século 8 reservas. Uma fração mínima do território caiová. E eles ficaram nas fazendas e tal, né? É uma situação um pouco mais complexa para identificar o responsável, mas lá foi o próprio governo federal quem deu os títulos de terra para esses fazendeiros, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Para cada terra há uma solução jurídica diferenciada. Independente de quem está ocupando aquela terra, que passa a ser terra indígena, por exemplo, em Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina tem que ressarcir o proprietário, digamos assim, daquelas terras. No Mato Grosso é a União. Na Amazônia seria a União. Ou o cara que grilou a terra, o madeireiro lá, ele perde. Então, cada... Em parte sim, mas em partes não. Há uma orientação geral, que é o parágrafo 6º do artigo 231. Né? Essa é uma orientação geral. E aí, nessa orientação geral, o INCRA faz reassentamento, né, quando são agricultores e tal, e a União paga as benfeitorias. Isso já está garantido. Então, a União paga as benfeitorias. Né, plantações, o que tem, né, casas, enfim, toda a estrutura. E o INCRA pode fazer o reassentamento dessas famílias. Agora, uma indenização, aí sim, aí tem que ver quem foi que vendeu ilegalmente essa terra. Né? Se é que a pessoa tinha título. Mas aí eu queria voltar naquela relação da terra que o senhor falou, porque assim, tudo bem, nós temos os povos originários que eles têm uma relação com a terra. Mas desde 48, supondo que seja uma terra... Eu tô supondo aqui uma terra de um pequeno agricultor, isso, que já está ali desde 48, a gente tem no mínimo 2 gerações vivendo isso ali. E que talvez o filho nem saiba como o pai conseguiu aquela terra. Essa pessoa também tem uma relação com a terra. Sim, tem. E aí ele vai ser removido dali, o INCRA vai resolver colocar ele no sul do Mato Grosso. Ou no, sei lá, vamos mandar esse cara lá pro interior do Nordeste. A relação com a terra é desigual? É isso? Ou há uma relação de igualdade? Como lidar com isso? Sim, então, sem dúvida, também criam vínculos com a terra e com o espaço. A questão primeiro, nessa relação que eu fiz com um objeto roubado, né? Quanto tempo decorre até você perder o direito sobre o seu objeto roubado? Né?
O carro derrubaram faz 20 anos. Esses dias aqui na Ponta da Visada pegaram um carro que fazia 20 anos que tinha roubado o carro. Encontraram, vi reportagem, né? Achei interessante. Aí devolveram, um golzinho, acho que era, se não me engano. Devolveram o carro para ele. Enfim, né? É claro, estou falando de um objeto, mas não se compara, né? Porque o carro hoje seguramente não vai nem mais usar, né? Esse carrinho velho, né? Mas é um pouco isso, né? Quanto tempo decorre para você, digamos, perder o direito sobre aquele... No caso das terras indígenas, não há limite, né? Não há limite. Você... porque se os indígenas não tivessem sido tutelados, né, até você poderia dizer, não, de fato Por que os indígenas não reclamaram lá em 1945? Quando eles foram removidos do Todo Imbu, em Abelardo Luz, os Caingangue, em 44. Eles foram amarrados e levados em caminhão. Eles não queriam sair. Eles foram amarrados e levados. Então, como você vai pensar, bom, mas aí as pessoas que estão lá, como é que fica? É uma situação. E além disso, além desse aspecto, né, da dimensão temporal, tem uma outra dimensão, que é o seguinte. A relação da terra, geralmente, com camponeses ou com fazendeiros, tem um vínculo, mas o vínculo não é tão estreito como o vínculo com comunidades indígenas, porque as terras são tomadas, no geral, como bens, né? São propriedades, são bens materiais. Você tem aquela terra, se aparecer um bom negócio, você faz um bom negócio, vende, faz alguma coisa, ou seja, o seu vínculo com ela não está na sua relação cosmológica, está na sua... A não ser que você considere também a dimensão econômica como cosmológica, ou seja, a questão de compra e venda e tal, né? Mas senão, não. A gente sabe, tem gente que é muito apegado. Acompanhei várias situações aqui no sul do Brasil, no caso de hidrelétricas também, quando foram construídas hidrelétricas, aí as pessoas, quando via água chegando, cobrindo toda onde nasceu, onde viveu, havia todo um extrato emocional daquelas situações, né? As pessoas ficavam muito comovidas vendo os locais onde que nasceram ficar submersos, né? Mas é uma relação mais individual, no caso aqui nós estamos falando dessas coletividades, e eu acho que assim, como processo de reparação histórica, é importante que você faça essas reparações para essas comunidades indígenas. E essas reparações, assim, essa reconciliação com a história, ela não pode se fazer pelo esquecimento. Ah, não, já foi, esquece. Não tem como, né? Então, o refazer, essa reorganização, ela é fundamental, ela precisa ser feita, né? As reparações precisam ser feitas. Elas são processos doloridos e especialmente quando envolve, assim, famílias que dependem só daquele espaço para sobreviver. Tem situações que são empresas, tem situações, que nem lá a disputa em Santa Catarina, da Terra Choclen, tem unidades de conservação, que aí é diferente, você não está... Agora, todas elas, seja uma pequena propriedade, seja uma grande propriedade, seja terra de empresa, terras de Estado, todas elas, as disputas são as mesmas. Professor, caso o marco temporal seja aprovado, o que vai acontecer com esses indígenas que não estavam na posse das terras em 5 de outubro de 1988? Perdem o direito sobre as terras. Mesmo a terra estando já hoje homologada, regularizada, mas se ela foi demarcada e eles não estavam na posse em 5 de 88, ela deixa de existir, a terra indígena deixa de existir. E esse risco existe muito concretamente, né? E eles vão ter que, quer dizer, o indígena vai ter que continuar a luta, né? Não vai ter jeito, eles vão ter que continuar ações, enfim, ver formas de, tanto na esfera judicial, instâncias internacionais, para rever esse entendimento, como continuar as lutas locais, né? Não há muita alternativa. Porque esse lance da presença, inclusive, eu acompanhei a terra indígena Morro dos Cavalos, fica lá em Santa Catarina, fica no continente, mas em frente à ilha, no final da ilha de Santa Catarina, aí, na beira do Atlântico. Aí. E os indígenas estavam em 88. Eles estavam lá. Eu inclusive, visitei
em março de 88, eu visitei as famílias, eu estava ainda recente, tinha terminado o ensino médio, aí eu fui lá, com uma pessoa, a gente foi lá visitar essa comunidade. Eram algumas famílias só. E curiosamente, a justiça não reconheceu, né? Porque disse que não era uma comunidade que estava, eram famílias só. Claro, eles não tinham, naquele conceito nosso de comunidade, com cacique, com não sei das quantas, não tinha. Mas eram os famílias Guarani, que hoje continuam ali, que vieram outros, então aí. Então, essa dimensão é muito complexa, né? Desse entendimento que a justiça faz do que é essa ocupação de 5 de outubro de 88. Eu fico pensando no caso de Itaipu aqui. Os Guarani não estavam na terra, por quê? Porque a terra estava alagada. Como é que eles iam poder estar na terra no 5 de outubro de 88? Esses locais que eles não tinham como reivindicar porque eles eram tutelados, porque eles não podiam reivindicar, porque eles não podiam entrar com uma ação judicial, porque eles não podiam se manifestar. E outra, professor, não sei se tem a ver, mas em 1988 nós estávamos recém saindo de uma ditadura militar, que também tirou vários indígenas de suas terras, né? Muitos. Então, quer dizer, tem também essa questão. Eles não estavam nas terras muitas vezes porque eles tinham sido expulsos pela própria ditadura militar. Removidos pelo próprio Estado. Esse caso, tem vários casos, vários. Esses dias eu fiz um texto e indiquei alguns casos assim, né? De áreas que foram... Só aqui no sul do Brasil que eu conheço, tenho documentos que seja, né? A gente tem farta de documentação sobre elas. São vários casos em que os indígenas foram removidos pelo Estado. Não foi por terceiros, foi pelo próprio Estado. O Estado removia para quê? Para entregar a terra para fazendeiros. Então, hoje, se eles não têm como recuperar essas terras, porque aí eles não estavam em 5 de outubro de 88, né? Os defensores, desculpa cortar esse relógio, os defensores do marco temporal, eles falam em questão de segurança jurídica, né? Só que, assim, a impressão de que eles falam em segurança jurídica como uma via de mão única, segurança jurídica para eles. Como se os indígenas também não necessitassem desse dispositivo da segurança jurídica para poder garantir que as terras deles sejam mantidas nas mãos deles. Então, quer dizer, a segurança jurídica tem que ser uma via de mão dupla, né? Mesmo que alguns não queiram, né? Uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, a constituição do nosso parlamento hoje, do nosso congresso hoje, possibilitou que o marco temporal chegasse a ser votado, como foi votado na semana passada? Sim, então, essa conjuntura atual é muito adversa aos povos indígenas, né? E é uma crescente, né? Desde 88. Quem acompanha o mundo indigenista aqui, a política indigenista no Brasil, desde a Constituição Federal, a cada ano que passa, é mais difícil discutir temas legislativos no Congresso Nacional. O Congresso Nacional é cada vez mais anti-indígena, né? E curiosamente nós tivemos, e aí depende, assim, o governo, né, a presidência, claro que o presidente da República tem uma acessibilidade, faz diferença, mas essa é uma matéria legislativa, no caso, né? Que depende dos deputados. E grande parte dos nossos deputados, eles foram financiados por empresas do agronegócio, que hoje tem um poder gigantesco no Brasil, foram apoiados por empresas do ramo de mineração, foram apoiados por... Então, todos esses que incidem no interesse e no direito indígena. E então, o Congresso, talvez, a probabilidade de também ser aprovado agora no Senado Federal o projeto de lei que foi aprovado na Câmara, e mesmo que haja sanção da presidência voltar e ser derrubados os vetos, é muito grande, né? Então, esse projeto de lei, por isso que a aposta que o movimento indígena faz hoje é no Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo não permita a aprovação que não, né, mantenha um entendimento favorável aos indígenas sobre o marco temporal, né? Nós podemos dizer, então, que independentemente de ser aprovado no Senado ou não, o PL que já passou pela Câmara,
a questão indígena no Brasil, ela sofreu um baque bem grande, mesmo com a discussão desse marco temporal, né? Podemos dizer isso. Sim, ela vem sofrendo já e vai continuar. Como eu falei, várias terras indígenas, os tribunais regionais já fazem uso desses expedientes e vão continuar fazendo uso. Com outros argumentos, talvez não explicitamente falando de marco temporal, mas vão continuar fazendo uso. Porque a nossa justiça também ela é bastante complexa, né? Assim, eu falo complexa, mas a nossa justiça ela tem, ela também é muito parcial, né? Os juízes, eles pertencem, grande parte dos juízes, dos desembargadores, eles pertencem a determinadas elites brasileiras. Eles são... e para além de pertencer, tem um outro tema que, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, no Roda Viva, agora, faz 2 semanas, dia 8, acho que ele esteve no Roda Viva, faz um mês atrás, quando ele se refere àquela PEC kamikaze, né, que foi do governo anterior, aí na véspera das eleições, né, para ampliar o financiamento e distribuição de verba aí na véspera das eleições, diminuir o preço do combustível. Ele falou, olha, isso ele fala, né, era inconstitucional. É uma PEC inconstitucional, não podia. E aí veio para nós, mas a gente não podia dizer não. Aí eu fiquei pensando, mas como assim? Como o STF Como assim? Como se é STF, que é o guardião da Constituição, entende que é inconstitucional, como é que ele não pode dizer não, né? E aí ele argumentava pela dimensão política e o que significava você, digamos, não dar R$600 para as famílias. Mas, para além disso, para mim fica muito claro que a questão não é puramente jurídica, é legal ou não é legal. Depende muito das forças, dos contextos. Por isso que, para mim, essa questão do marco temporal não tem muito a ver com a dimensão jurídica, mas tem a ver com outras dimensões. Ele incide fundamentalmente em questões de memória, incide na questão histórica, incide na questão política do Brasil. É esse o tema que está pegando, porque pensar no Brasil em fazer reparação aos povos indígenas é muito complexo. As elites não vão gostar que você faça reparações, porque começa a mexer em temas que são complexos, de repente você começa a ver, a descobrir, porque a Comissão Nacional da Verdade, quando fez o trabalho, fez algumas identificações lá de crimes cometidos. Mas se for a fundo, você começa a pegar e identificar pessoas, por exemplo, quem eram as pessoas da Arena aqui de Foz do Iguaçu que invadiram a terra dos Guarani e que expulsaram os Guarani, ou que foram coniventes com isso, né? Começa a revelar nomes, e isso é muito ruim para a população. Ruim do ponto de vista dessa história que eles querem contar como uma história bonitinha dos pioneiros que chegam e desbravam, né? Aí depois começa a se descobrir que atrás de cada pioneiro tem um rastro de sangue. E aí não é bom, né? Não é bom que você revele isso. Então, mexer nesses temas também é mexer com essas histórias de violência, de violações, de crimes cometidos. Então... Eu queria voltar nessa fala do senhor, que o senhor falou, né, a conformação do Congresso, né? Para mim, me parece que o que essa legislatura atual prega é que não há um direito à terra pro homem do campo, né? Há um direito à terra para as grandes empresas, para as mineradoras, porque eles não querem andar com reforma agrária, que já resolveria grande parte do problema das demarcações. Eles não querem trabalhar com demarcação de terras indígenas. E eu queria saber o que a gente pode fazer, né, para tentar mudar essa situação, além do óbvio, né, de votar em outros deputados. De votar em outros deputados, além dessa obviedade, né? O que a gente pode fazer além de pôr em discussão? Eu acho que é a resistência, não tem muito jeito. Assim, a gente, você traz muito bem o que é essa CPI do MST, né? É uma CPI que já nasce com
com a condenação pronta, né? Eu acompanho os debates aí dessa CPI, mas é uma coisa assim absurda, ou seja, não está se discutindo invasão de terra. Porque se os deputados né, tivessem preocupados com as invasões de terras, eles iam começar a identificar quem foi que invadiu terra nesse país. Identifica, pega um dos locais mais em evidência, o Pontal do Paranapanema, em São Paulo. Quem foi que invadiu aquelas terras? São terras públicas. Quem invadiu? Né? Aqui no Paraná, quantas terras invadidas, terras públicas invadidas? As próprias terras indígenas. Quem invadiu a terra dos Yanomami? Quem invadiu a terra dos Munduruku, lá no Pará? Então você começa a discutir, de fato, invasões de terras de outros. Né? Mas o interesse não é esse. Mas não é esse, então é um pouco esse. Então o que fazer, eu não tenho receita do que fazer, né? A não ser votar na próxima. Mas eu acho que sim, em termos de resistência, não resta muitas alternativas para a população camponesa, população indígena, essas populações tradicionais que seguir existindo, ou seja, das formas como eles dentro das condições e das possibilidades que tiver ao seu alcance. Não tem muita alternativa. Professor, a fala do senhor me fez a impressão de que se dá, por exemplo, o Congresso, como ele disse, o senhor falou que a gente tem que resistir, mas a impressão de que dá, por exemplo, questões como essa do marco temporal, questões da CPMI, do MST, a impressão de que eles querem regularizar justamente a ocupação do grande, a invasão do grande, o grileiro que invadiu o pequeno, quer dizer, eles querem a questão do garimpo ilegal. Na verdade, parece que eles querem manter esse Estado e não deixar, por exemplo, as questões dos quilombolas, dos indígenas, que são os povos que estavam há muito tempo na terra e que não corresponde a essa questão, acho que meio capitalista, que eles esperam, para deixar em segundo plano. Sim, porque, então, como eu falei, a terra indígena está fora do mercado de terras, do mercado imobiliário, e está fora da produção capitalista de produção. É uma outra forma de produção. Então, não interessa. Terras de assentados de sem terra também estão fora. Tanto que um dos debates dessa semana foi sobre a titulação das terras, dos assentados. E o movimento defende que não, a terra a pessoa tem que ter o direito de produzir, mas que não tem o título da terra para não vender. Então sai também do mercado dos quilombolas. Dos quilombolas, das comunidades tradicionais. Então todas essas situações elas se tornam uma ameaça, porque elas vão, terras ambientais, elas vão limitando as possibilidades do agronegócio, né? Elas vão limitando, elas vão colocando dificultadores na extensão e na ampliação do agronegócio, né? Então, por isso que eles não veem com bons olhos essa questão de terras para essas populações. E o senhor acredita que, por exemplo, o marco temporal, essa questão do marco temporal, ela já abre um pressuposto para que eles partam para cima dos quilombolas, dos caiçaras, para todas as outras comunidades? Eu creio que sim, porque, por exemplo, os quilombolas... Veja, os quilombolas é diferente dos indígenas. A demarcação de terra quilombola não é reconhecimento de terras tradicionalmente ocupadas. Né? Ela não tem essa dimensão do originário, do indigenato. Ela é vinculada à dimensão colonial. Né? Então, são terras que foram cedidas. Tem as diferentes situações das terras quilombolas. Né? Várias delas estão nas mãos de, seja agricultores ou mesmo fazendeiros, a maior parte são fazendeiros. Mas mesmo o Estado indenizando as terras, não é tolerado. Porque dos indígenas, digamos, a indenização é das benfeitorias e pode ser assentados. No caso dos quilombolas, não. Eles são, os proprietários são indenizados. Mesmo assim, não querem. Eu queria entender, eu não consigo entender o porquê não trabalhar essa terra, dividir, fazer uma reforma agrária mesmo. Porque eu estava vendo, segundo os dados do MST, há 280 milhões de hectares improdutivos no Brasil. Segundo dados do MST também, se fizer uma reforma agrária e der para todo o povo que está
que está querendo terra para trabalhar, são só 60 milhões. Vamos supor, a gente já tem 117 milhões de hectares aqui para os povos originários. 280 menos 60 são 220. A gente ainda vai sobrar. Vamos pôr aí mais 20 milhões de hectares para os povos originários. Não tem terra para todo mundo? Aonde está indo esse. Para onde vai esse caminho? Eu fiz uma conta rápida aqui que deve estar errada, mas. Assim. Por que essa briga por terra, então? Nos números aí não saberia te responder. Não, esses dados são né? do MST, né? Os 280 milhões e os 60 milhões eu tirei do MST, os 117 milhões eu peguei da FUNAI e os 900 mil pessoas dos povos originários segundo o IBGE, né? Então... Porque a questão da terra é a questão central de uma sociedade, né? O controle sobre o território é fundamental. Esse que determina o tipo de sociedade, determina o tipo de produção, determina o tipo de relações. E no Brasil, a primeira divisão de terras, a gente brinca com isso, mas que de fato foi as capitanias hereditárias. Né? A primeira divisão. Mas vamos vir mais para o teu presente, né? Por que a Lei de Terras de 1850? Né? Por que a Lei de Terras de 1850? Como era a ocupação das terras até 1850? Até 1850 eram as concessões que o Estado fazia, né? Sesmarias, ou enfim, mas fundamentalmente dessa maneira. E que aí os escravos ou descendentes, né, olivetes, podiam também ter direito a essas terras. Mas aí, com a Lei de Terras de 1850, isso elimina toda a possibilidade dessa massa de população que... ainda, claro, são tempos, parece tão próximos, mas de 50 até 88, com a libertação final da escravidão, alguns anos ainda, são 38 anos, mas mesmo assim, quantos já não estavam libertos que podiam ter acesso à terra? E não tiveram. Então, no Brasil, tudo é feito para dificultar o acesso à terra dessas populações. Em Santa Catarina, por exemplo, quando teve aquela Guerra do Contestado, né, de 1912 a 16, que eram também essa população camponesa. Muitos eram... Enfim, eles não tinham título de terras. Um ou outro tinha título, porque para ter título precisava ir na capital do estado, fazer requisição, mostrar documento e etc. Mas quando termina a guerra, e define os limites entre Paraná e Santa Catarina, através do Supremo Tribunal Federal, o Estado vende a terra para colonizadoras. Várias desses decretos aí do Estado cedendo terra para colonizadora, está expressamente proibido vender terra para caboclos. Quem eram os caboclos? Era essa população pobre dali, enfim, esses mestiços, no caso, né, essa mescla, aqui no Brasil não costuma muito chamar de mestiço, né, mas alguns como médicos usam mais essa expressão, né, a mestiçagem. Mas era essa população mescla de indígenas com negros, com portugueses, enfim, que estava aí na região. Para esses foi determinantemente proibido vender terras. Não era só ceder terras, era vender, eles não podiam comprar. Então você tem as diferentes legislações que elas vão dificultando o acesso às terras dessas populações. Por quê? Porque a terra é uma questão chave, é uma questão central, é uma questão, como eu falei, de sobrevivência de um povo, de uma nação, e o uso que você faz dela é o que vai determinar os rumos tanto que os rumos hoje do Brasil estão sendo determinados pelo agronegócio. O tipo de produção que você faz, para onde vai a produção agrícola brasileira, como ela não vai industrializada, ela vai em forma de commodities, ela recebe um incentivo gigantesco em termos econômicos. Então, vai lá, o agronegócio hoje é o que salva o PIB brasileiro. O agronegócio, no meu ponto de vista, é um problema sério para o Brasil. Porque o financiamento para eles, a quantidade de dinheiro que o Estado investe anualmente no agronegócio é algo assim
absurdo. E o não cuidado com o meio ambiente, a começar pelos venenos, né, transgenia, etc., é outro absurdo que se comete. E eles têm um poder gigantesco, né, um poder político, um poder de influenciar até golpes de Até Estado. Né? culturalmente hoje. Até culturalmente, com a sertanejão, companhia, né? Televisão, novelas, etc. Então, assim, o poder do agro é muito forte. E não é de agora, né? Você analisa um pouco a história do Brasil, fundamentalmente, assim, meados do século XIX, com a Lei de Terras, foi isso. Era impedir que... tem alguns autores que eles brincam com isso, eles dizem, ou seja, eles fazem uns trocadilhos aí, que o negro deixou de ser escravo, mas a terra passou a ser escrava, né? Agora, o negro não tem mais um dono, mas a terra tem um dono, então não tem mais acesso, né? Então é um pouco por aí as questões, eu acho, não sei, não sou especialista no tema, mas olhando para a dimensão indígena, me vem esse pensamento, né? Eu queria voltar um pouquinho no tema aqui, eu queria entender quais são os desafios, né, para as comunidades no caso da aprovação do marco temporal. Como é que essas comunidades vão comprovar que elas estavam na Terra em 88 e foram expulsas, ou que elas estão desde 88 nessas terras? Então, tem esses casos que eu mencionei, no caso que nem Morro dos Cavalos, dos Guarani, Santa Catarina, tinha famílias, mas para a justiça não basta ter famílias, precisava ter comunidade, né? É um problema. Agora, como eles vão conseguir convencer a justiça de que não era assim, não sei. No caso, outras situações, muitas não tem como comprovar, porque de fato eles não estavam na Terra. Não estavam. Essa que eu citei do Toldimbu, em Abelardo Luz, Santa Catarina. Eles não estavam sobre a Terra. Por quê? Porque tinham sido amarrados e transportados em caminhões em 1943, 44. Outras situações, aqui no Paraná não está em disputa essa terra, mas, no caso, eles também não estavam, que é aqui em Toledo, nem está em análise essa terra aí, não está em disputa, nada. Mas, no caso, eles foram removidos daí em 56, também levados de caminhão para a terra dos Caingangue. O do Araçaí foi na década de 60, eles foram levados para Nonoá, no Rio Grande do Sul, então eles não estavam em 5 de outubro de 88. E não tem como eles provar que estavam em cima da terra. Então por isso que o marco temporal ele se torna, não tem como trabalhar com ele na perspectiva do direito, porque ele nega totalmente, né? E nessa dimensão, né, de que eles não estavam, não era porque eles não quiseram estar, mas que eles não podiam estar, né? Não tinha como estar nessa data em cima. Alguns locais, mas pouquíssimos. De todas as terras, acho hoje reivindicadas, talvez 2% consiga se provar, mas é muito pouco. Professor, e quando a gente fala de América Latina, dos demais países da América Latina, como que funciona essa demarcação de terras dos povos originários? Existe essa demarcação? Sim. Algumas situações é pouco diferente do que acontece no Brasil. No Paraguai, Paraguai e Argentina, eles têm essa dimensão também do direito originário, né, que é o direito primeiro, mas eles fazem pouco uso desse expediente. Eles fazem mais uso das terras fiscais, que são terras, aqui a gente chama devolutas, né, as terras fiscais, ou então aquisição, né? Aqui no Brasil também existe essa possibilidade de aquisição, né? Eu fico imaginando que numa eventual aprovação do marco temporal vai ter que partir para aquisições de terras para essas comunidades que não têm mais. O problema é como adquirir terras, né? O custo das terras é muito alto, né? Mas, enfim, Argentina e Paraguai trabalham com essa perspectiva também das aquisições, né? O Estado adquiria para os indígenas? Que essa modalidade está prevista na Lei 6.001 de 73, que são criação de reservas indígenas, né? As reservas, você pode tanto ser terras dominiais, em nome da comunidade, ou terras da União, a União compra. Essa que eu citei de Santa Catarina, dos Caingangue, lá da terra Chapecó, da cidade de Chapecó, foi criado como reserva, né? Foi como reserva indígena, porque a terra tradicional deles era o centro da cidade.
e não tinha como demarcar. Eles também não queriam o centro da cidade. Então, foi comprado uma terra e cedida para a comunidade. Está em nome da União a terra, não, mas é da comunidade Caingangue como reserva. Agora, a Argentina enfrenta uma série de problemas com relação a isso. Eles estavam num projeto de uma identificação das terras. E aí também, nos últimos anos, daí pediram, a lei tinha um limite de prazo aí para concluir, não foi concluído do limite do prazo estabelecido legalmente, aí pediram prorrogação de prazos, os indígenas se manifestaram, e aí começou a ter problemas também semelhantes ao Brasil, não nessa dimensão que tem no Brasil, mas também começou a ter problemas, porque também incide em terras que, enfim, hoje estão ocupadas por outros, né? Embora esse que eles chamam de relevamento territorial, não era necessariamente ainda a demarcação, ela era um levantamento, uma delimitação para depois buscar os equacionamentos das terras. Outras situações, por exemplo, como o México tem também reservas indígenas ou terras indígenas, mas o México já desde o início do século passado, com a Revolução Mexicana, México, Peru, são menos Amazônia peruana. Parte amazônica mesmo, peruana, colombiana, equatoriana, venezuelana, trabalham nessa dimensão das terras tradicionais também, né? Mas fora dessas regiões amazônicas, Bolívia também, trabalha com a dimensão de um campesinato. E aí são poucas áreas que são coletivas. No geral, são terras individuais. Então, você encontra, por exemplo, no Equador, uma vila que são praticamente exclusivamente indígena, mas não é uma terra coletiva, são terras individuais, são como se fossem camponeses, né? Na Bolívia também, eu fiquei mais interessado na Bolívia, porque a Bolívia, na última constituição deles, eles se declararam um país plurinacional, sim. Tal. E aí eu queria saber se o senhor tem alguma informação de como eles lidam com essa questão da terra na Bolívia, agora, né, a partir da Bolívia plurinacional. Bom, eu não tenho muitas informações assim sobre essa situação. Na Amazônia boliviana, na fronteira com o Acre, com Rondônia, Mato Grosso, aí, são também terras demarcadas, semelhantes ao do Brasil. Na região Guarani, que é essa região mais fronteiriça aqui com Paraguai e Argentina, também tem algumas áreas demarcadas, mas tem muitas famílias que não estão em áreas demarcadas. Aí eles têm uma outra situação, que são as regiões autônomas, né? São regiões autônomas. Essas regiões autônomas não são exclusivas Guarani, né? Há presença de outras populações também nessas áreas autônomas, mas são populações que, ou seja, é como se fosse uma administração municipal indígena, né? Que tem esse vínculo com o governo central, né? Mantém essa relação, a convivência, as relações políticas, jurídicas nesses locais são autônomos Guarani, eles que determinam. Mais ou menos como a região de Chiapas, no México, ali. Mas semelhante a Chiapas. Chiapas, E tem outras aí que são exclusivas Guarani, terras menores aí que não chega a ter tipo uma municipalidade, né? São pequenos territórios. Também tem nessa região aí. E na região noroeste da Argentina, que também é de Guarani, né? Os mesmos Guarani da Bolívia, essa região que adentra aí a região de Salta, Jujuy, aí essa região da Bolívia, da Argentina. Aí indígenas praticamente vivem no espaço urbano, né? Eles periferias das cidades, aí uma população bastante expressiva em termos numéricos que vivem em espaço urbano. São bairros, vilas, assim, de indígenas. Obrigado, professor. Se o senhor tiver mais alguma coisa para falar, queria agradecer a presença mais uma vez aqui no Que Passa. Não, só agradecer mesmo essa oportunidade. Também, assim, destacar, acho que a importância desse programa Que Passa, tratar desses temas, eu acho bastante relevante isso. Então, agradecer a vocês por essa sensibilidade em tratar desses temas. São temas importantes que hoje, inclusive, está
em discussão, aí quando a gente conversa aqui, o Supremo está deliberando sobre isso, né? Esperamos que sejam boas deliberações e eu acho que é isso, a gente ficar muito atento, é importante a gente assim, estar atento a esses temas que dizem respeito ao país, né? Esses temas contemporâneos que dizem respeito ao país, à sociedade, a segmentos da sociedade, no caso indígena, mas esses temas aqui dizem respeito a todos, né? Em especial quando trata da questão ambiental, enfim, né? E a importância dela para a sociedade. Então, agradecer e se colocar à disposição. Obrigado, professor. E obrigado a você que assistiu mais esse programa. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário aqui embaixo. Obrigado e até semana que vem.